Nazaré em árabe, An-Nazra, em hebraico, Nazrat, ou Nazeret. Em meio aos cristãos, prevalece o nome de Nazaré, segundo a tradição grega e latina. Nazaré é conhecida como a flor da Galileia, como afirmou São Jerônimo. Localizada sobre uma colina a 350 metros em relação ao mar Mediterrâneo, a cidade é rodeada por outros montes mais altos. Ao sul está a planície de Esdrelon, que fica na parte sul da Baixa Galileia. A cidade, desconhecida na história do Antigo Testamento, é lembrada pela primeira vez no Evangelho. Desprezada pelos contemporâneos de Cristo, se tornou conhecida quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus aqui neste lugar, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um jovem chamado José. Os evangelhos nos fornecem poucas notícias para sabermos pormenores da aldeia. Vemos a pouca estima de Natanael pelo povo do vilarejo, o relato na Anunciação. José que tomou Maria por esposa e a levou para sua casa. Quando retorna do Egito, a Sagrada Família volta para Nazaré. Jesus, depois da cerimônia de entrada na fase adulta aos 12 anos no templo, também retorna para Nazaré com a família, um dia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ao iniciar sua missão publicamente, ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum. Até a morte foi conhecido como Nazareno, apelido que assinalou os primeiros discípulos judeus que se tornaram cristãos. O primeiro santuário foi construído no século IV, mantendo a tradição do local santo. Uma estrutura maior foi erguida por ordem do imperador romano Constantino I, motivado por sua mãe Helena. Provavelmente, a Igreja da Anunciação foi fundada aproximadamente na mesma época que a Igreja da Natividade e da Igreja do Santo Sepulcro. No final da Primeira Guerra Mundial, a Custódia da Terra Santa manifestou o desejo de construir um santuário magno à Virgem Maria. O projeto foi levado até o Papa Pio IX. Somente em 1954, no primeiro centenário da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, os projetos começaram a caminhar. A redescoberta da antiga vila e os restos arqueológicos das várias casas de culto ao longo dos séculos mostraram uma veneração mariana antiga e ininterrupta. Por isso, tornou-se um elemento indispensável a considerar no projeto do novo santuário. A igreja atual é um edifício de 2 andares construídos no ano de 1969 e foi projetada pelo arquiteto italiano Giovanni Muzio, de Milão. No ano de 1969, exatamente num domingo, a 23 de março, depois de 8 anos de trabalho, o santuário foi finalmente consagrado na presença do cardeal Gabriele Maria Garrone. O arquiteto concebeu uma igreja fundada sobre os muros cruzados e subdividido em 2 níveis, de modo que na parte baixa os fiéis pudessem se colocar em oração diante da gruta da encarnação do Verbo, em um ambiente simples, porém espaçoso. A gruta da Anunciação está rodeada por um portão de ferro forjado e logo acima um dossel suspenso, decorado com relevos em cobre dourado representando a Anunciação. Na frente da Santa Gruta, dentro do perímetro da Igreja Bizantina, há um espaço para as celebrações litúrgicas. Enquanto na Grande Igreja Superior se celebra a glorificação de Maria através dos séculos e dos continentes, Muzio pensou também em uma abertura central, de modo que as 2 igrejas se fundissem em uma só. A grande cúpula sobre a nave chega a uma altura de 60 metros. Foi projetada para representar um lírio branco, um dos símbolos iconográficos da Virgem Maria. Nas paredes da nave, há mosaicos que foram doados por diferentes comunidades católicas do mundo. Após as escavações arqueológicas do século passado, foi decidido deixar no modo de exibição as ruínas antigas, para dar mais destaque ao lugar venerado desde os primeiros séculos do cristianismo. São fragmentos visíveis de paredes e mosaicos da sala de oração original e a igreja bizantina subsequente. Adjacente à Basílica da Anunciação está situado o Museu Franciscano, que exibe os objetos encontrados nas escavações da Gruta da Anunciação e da área em volta da antiga cidade de Nazaré. Os artefatos mais impressionantes são os capitéis de Nazaré, capitéis cruzados lindamente esculpidos com cenas cristãs, reproduzidas com grande talento artístico.
Evidentemente, eles foram enterrados e escondidos durante a conquista dos mamelucos no século XVIII e nunca foram reutilizados como capitéis de colunas. Foram descobertos no início do século XX durante renovações feitas ao prédio da igreja que existia naquela época. Nos evangelhos, Maria é parte do plano misterioso de Deus, através da concepção virginal de Jesus. A partilha com a comunidade dos apóstolos. A Igreja, nos tempos antigos, estabeleceu para Maria as principais verdades da fé que fundou o dogma mariano. O dogma da Theotokos, Mãe de Deus, no Concílio de Éfeso, em 431. A Epártenos, sempre virgem, Concílio de Latrão de 649. Todos os sábados à noite, fiéis de todo o mundo que têm a oportunidade de vir à Terra Santa e visitar a Basílica da Anunciação em Nazaré, podem participar da Fiacolata, procissão mariana que teve início após a morte de São João Paulo II, exatamente no dia 1º de maio de 2005. Os fiéis, a maioria deles peregrinos, vindos de todas as partes do mundo, participam com entusiasmo deste momento de unidade e oração. O Santo Padre, o Papa Paulo VI, em um dos trechos do seu discurso em Nazaré, a 5 de janeiro de 1964, disse: "A Casa de Nazaré é a escola onde nós começamos a compreender a vida de Jesus, isto é, a escola do Evangelho. Aqui você vai aprender a observar, a escutar, a meditar, a penetrar no significado tão profundo e misterioso desta manifestação do Filho de Deus. Aqui aprendemos o método que nos permitirá saber quem é o Cristo. Aqui descobrimos a necessidade de observar o quadro de sua permanência entre nós, isto é, os lugares, os tempos, os costumes, a língua, os ritos sagrados, em suma, tudo que Jesus usou para se manifestar ao mundo."